Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast da Rede Pará. E hoje a gente está com um tema assim incrivelmente incrível, que é o empreendedorismo feminino. Mas antes eu quero dar as boas-vindas à minha parceira, Dani Oliver, que vai dividir a bancada hoje comigo. Isso mesmo, obrigada. Está sendo um prazer, vou conhecer mulheres maravilhosas, conversar, um pouco. E estar participando dessa bancada aqui, entrevistar outras pessoas também vai ser uma experiência muito bacana. Vamos lá. Aqui com a gente hoje, Amanda Ramalho, ela que é advogada, empreendedora, escritora também, né? Que vai conversar com a gente. E Carol Garra, que também é empreendedora e educadora física. Sim. Ela que é lá de Paragominas. Tudo bem, Carol? Tudo Seja bem, bem-vinda. Tudo bem, obrigada. E aí, eu quero que tu comece contando um pouquinho da tua história, assim, como tu começaste nesse meio de empreender, né? Empreender. Então, sempre falo que eu comecei do zero, literalmente, né? Eu só tinha um nome, que era Garra Fitness, que foi uma promessa que Deus fez comigo, que eu ia cuidar de muitas mulheres e o nome ia ser Garra. Então, assim, quando eu me formei em educação física, né, eu fiquei desempregada. E aí, um belo dia, Deus falou comigo no quarto que eu ia cuidar de muitas mulheres, que Ele ia me entregar e ia me capacitar. Então, de primeira mão, assim, eu pensei logo, nossa, muitas mulheres, então eu logo fiquei pensando na conta, né, no financeiro, de quanto que eu ia ganhar e tudo, né? Coisa de empreendedora, eu acredito, né? Só que aí, eu só tinha o nome em Garra. E recém-formada, a gente não tem, né, a roupa, só tinha um tênisinho lá, uma blusa, então eu iniciei. Isso foi em que ano? Foi em 2015. E aí nós fomos, como a gente não tinha para onde ir, eu fui para um parque lá da cidade, lá em Paragominas, um parque ambiental, e comecei. Só que aí eu comecei a postar no Facebook, né? Comecei a postar, gente, eu dou aula, eu tô formada. Já fazendo marketing. Fazendo marketing, né? Aprendendo ali com o meu marketing, digamos, na marreta, digamos assim. Mas ninguém dava bola. Assim, as pessoas, tá ok, né, e tal, mas também não dava muita confiança, não. E aí uma moça me procurou, né? Ela me procurou e falou assim, eu quero, né? Ela não estava bem, ela não podia sair de casa, ela estava assim, a autoestima dela bem baixa, né? Então ela viu ali em mim, né, uma saída, né? Tu ainda não tinha o teu espaço físico, era com o personal. Não tinha meu espaço, não tinha. E aí, como eu falei, nós começamos só com o nome que Deus deu para mim, né, que seria o nome Garra. E aí eu fui atender ela. Quando ela me procurou, ela falou assim, Carol, eu preciso, né, que me atenda na minha casa, quanto que você cobra, tudo. E aí, tem vaga na sua agenda? E eu falei assim, vou verificar. Eu me elogiei, né? Tipo, eu falei assim, peraí que eu vou verificar na minha agenda. Só que eu não tinha. Não precisa, a gente faz. Só que eu não tinha nem agenda. Eu não tinha nem agenda, né? Primeira aluna, né? E aí eu comecei. E aí ela que me divulgou. E veio uma, veio duas, veio três. Aí quando eu comecei, atendia na casa dela. E aí eu comecei para o parque ambiental. E do parque foram 3, foram 4, foram 5, 6, 7, 8, 9, 10. O grupo foi crescendo. E nisso... Isso ao ar livre? Ao ar livre. Então, assim, quando tinha chuva, era aquela dificuldade. Mas é incrível que até da chuva Deus cuidava. Era incrível. A chuva caía depois que terminava a aula. Tava tudo certo, né? E aí a minha família me ajudando, minha irmã, né, meu cunhado que está até aqui com a gente, a minha irmã que está aqui hoje com a gente também. Então, foram me ajudando, carregar material, aquela coisa toda. Só que o material, meu marido fez, né? Umas coisinhas de cana, pintou, tudo. E aí nós começamos lá no Parque Ambiental e atendia. Então, o que eu fazia? Eu era bem estratégica, né? Eu acho assim que Deus, Ele até nos permite ter pouca coisa, justamente para que quando chegar num nível aqui, a gente saiba até, né? Mas é bíblico, né? O pouco Isso, com Deus é você muito. Já falou um pouco, né? Que não muito te colocarei. E aí, a gente tinha que dar aula, tinha que inventar, porque assim, eu não tinha pouca coisa. Então, eu dava uma aula e mandava elas caminhar. Vamos caminhar. E era assim, vamos correr. E elas corriam. Quando uma chegava, só que eu era assim, eu botava duas no exercício e falava assim, vai caminhar. Quando a outra estava chegando, eu já ia lá e dava aula de novo. E a outra saía, eu ia lá, dava aula de novo. Então, assim, eu me virava nos 30.
Só que o grupo foi crescendo, aí foi quando eu fiz a minha primeira aquisição de compra, inclusive aqui em Belém. Né? Para a gente sair de Paragominas, tem essa dificuldade. Por mais que é pertinho ali, tudo mais a gente tem. aqui sente também, né? Então, aqui em Belém, nós compramos algumas coisas. A minha primeira remessa, então, assim, foi muito gratificante. Quando eu comprei aquelas coisinhas de funcional. E aí foi indo. E o grupo cresceu. Esse grupo Garra, mas ainda no ar livre. E aí, a academia veio quando? E a academia, a história também é... Vou resumir, né? A academia Garra, vou resumir. E aí nós começamos a ficar ali no parque e um belo dia uma pessoa assim incomodada, né? Assim, as pessoas elas se incomodam muito quando elas vê um grupo, né, crescendo. Também tem os levantes, também tem as pessoas que têm pensamento negativo. E essa pessoa, ela se levantou muito contra o nosso grupo. Porque a gente estava crescendo e estava firmando laços, tudo. E ela pegou todo o nosso material e jogou no caminhão de lixo. E colocou a gente para fora do parque ambiental. Ah, porque esse material ficava lá no parque. Uhum. E aí a gente tinha um cantinho lá que a gente guardava, né? E essa moça colocou tudo no caminhão de lixo e jogou em frente da casa da minha mãe. Então eu tive que recomeçar, né? Só que eu confesso para você que eu só me entristeci depois. No momento, não. No momento eu já vi a solução na garagem da minha mãe. Já tinha lá um puxado, eu falei, vou dar aula aqui, já tem as clientes, né? Então, a tua academia começou na garagem. Começou com uma mulher, né? Que era uma agenda que eu não tinha. Eu adoro essa história. Do parque ambiental, né? Do parque ambiental, né? A gente foi expulsa. E a gente ficou na garagem. E ali eu fiquei na garagem, puxa pra cá, puxa pra ali. E logo depois eu comprei uma casa e tinha um quintal. E eu sempre gostei de pensar fora da caixa. Por mais que eu não tinha um poder aquisitivo, né, financeiro, mas eu sempre gostei, desde nova. Eu sempre gostei de livro de empreendedorismo, eu sempre lia. A história do Homem da Cacau Show, a história do Homem da Raban, eu conheço ali tudo. Porque eu gosto de engolir a história dele, porque é uma história do zero, né? E a minha história é uma história do zero. Só era formada em educação física, né? E aí, no meu quintal, eu vi uma forma de puxar a minha academia. Só que a minha casa era bem distante, lá no bairro bem distante, né? Mas eu pensei assim, dá para puxar aqui um galpão aqui atrás e dá para colocar umas alunas. E aí, eu conversando com meu esposo, né, tudo, ele sempre me incentivando, o maior apoiador, eu falo que ele é meu maior fã. Tem que ser, ajuda, puxa para cá, faz acontecer, né? Quando eu penso em desistir, ele fala, não, você vai, nós vamos. E a minha família é um apoio, é a minha base mesmo. Eu falo assim que hoje eu represento a minha família e represento ali, eu acho que mais de 500 mulheres, né, que está o grupo, mas tanto da academia como também das empreendedoras, que daqui a pouco a gente vai falar, né? Falar sobre isso. E o bacana e o diferencial dessa academia dela é que agora atende, né, só mulheres. Desde o início, porque a promessa foi que eu ia cuidar só de mulheres. Então, eu nunca pensei de treinar homens, né? Então, eu me apeguei na promessa do que Deus falou comigo. Que Ele ia me capacitar para cuidar de muitas mulheres. Né? Então, eu puxei um galpãozinho no quintal de casa, que era só mato. E aí, eu puxei o galpãozinho e comecei a atender as mulheres lá. Só que um belo momento, que a gente fazia no galpão tudo, faltou também dinheiro, né? Não tinha, na verdade já faltava desde o início, né? Mas o início eu acho que é difícil para todo mundo. Empreendedora é assim mesmo. E aí, com esse galpão, né, que nós fizemos, faltou a pintura e faltou bastante coisa. Só que o meu grupo da Garra Fitness, elas levantaram um valor em dinheiro. E elas levantaram um valor sem eu saber. E um belo dia elas fizeram... As próprias alunas. As próprias alunas. E elas fizeram um movimento e elas falaram que aonde elas chegavam para vender, as pessoas falavam assim, a Carol? Vou comprar. A Carol? Vamos lá, vamos ajudar. E eu não sabia, né? Não sabia. E aí, quando foi um belo dia, me chamaram, fizeram um chazinho da tarde. E quando eu entrei, né? Elas me entregaram o valor exatamente, o dinheiro exatamente, que era a conta certa para finalizar o galpão, a pintura e tudo. Ai, me arrepiei aqui. E aí elas, né, ajudaram, então meu marido pagou tudo, foi fazendo. E a minha casa era na frente. O galpão atrás, minha casa na frente. E aí a gente começou ali a trabalhar. Eu dava aula só de funcional nessa época, com um grupo, tudo.
E aí a gente viu a necessidade de colocar musculação. E eu pensei, aonde eu vou colocar musculação, né? Aí eu comecei a pensar assim, vou quebrar as paredes da casa. Não, fico aqui nesse quartinho, meu marido, tá tudo certo. Tudo certo. Vou colocar os equipamentos aqui dentro, né? E aí a gente começou... Só que eu era assim, mesmo eu querendo a musculação, e mesmo eu não tendo valor naquele momento... É porque o investimento também é maior aí, né? É maior. Você tem que comprar os equipamentos e tudo mais. Muito caro, né? Sim. E eu fazia orçamentos. Eu sempre fui assim. Eu já tenho orçamentos de outras academias em outro bairro. Eu tenho orçamentos de outros eventos que eu quero fazer até final do ano. Eu gosto de planejar e depois orar para ver se realmente, né, se é a vontade de Deus para aquilo acontecer. Então, eu montei como ia ficar esse equipamento dentro da minha casa, quebrar a parede, tudo. E aí eu levei pedreiro e falei, tem como quebrar, tem como puxar aqui, tem como resolver aqui? Ele tem. E aí eu coloquei os equipamentos, comprei uns equipamentos, né, parcelados, e as alunas, sabe o que elas faziam? Mais uma vez. Essas mulheres são incríveis. Mulher é incrível por si só, essa que é a verdade. Mais uma vez, elas faziam assim, elas pagavam 3, 4, 5 meses adiantado. Para eu poder comprar os equipamentos, né, e honrar com todos os compromissos. Então, eu falo assim que o grupo de mulheres... Eu carreguei muito elas, mas eu também fui muito carregada por elas, né? O que a gente chama de sororidade, né? Mulher apoia a mulher, incentiva e puxa e traz. Só mulher tem isso, gente. E é muito bonito de ver, né? E aí, elas compravam as mensalidades, tudo. E aí, depois disso, começou a ficar pequeno a casa, né? O espaço, a procura foi muito grande, né? E ficou pequeno. E aí, eu comecei a idealizar um projeto em cima da casa. Vou botar um galpão em cima da casa. E no final eu quebro a casa. Assim, você tá morando onde? Só uma curiosidade. Eu já tenho a minha casa. Agora. Eu já tenho a minha casa, tenho no outro bairro. A minha casa. E tu acredita que o quintal é bem grande da minha casa? Eu fico esquematizando o que eu vou fazer nesse quintal. Ela já quer montar outro negócio lá no quintal da casa, não. Então eu já fico pensando, a mesma coisa. E aí a gente puxou esse galpão em cima da casa e todo mundo, nossa, essa mulher é doida. Só que essa casa sofreu umas 3 enchentes. Eu acredito que foi umas 3 enchentes que nós sofremos. Não sei se vocês ficaram sabendo, em Paragominas teve enchente. E no meu bairro não tinha escapatória. Levava tudo. E pegava ali tudo. Então, foi quando eu falei assim, por que não realizar os meus sonhos? Porque vem uma enchente, leva tudo. Sem perguntar nada. Então, por que não deixar de realizar meus sonhos, né? E aí eu falei assim, não, eu vou puxar o galpão. E nós vamos quebrar a casa. E nós puxamos o galpão, levantamos o piso, né, para ficar protegido das enchentes, tudo. E aí eu puxei, fiz o galpão bem amplo. A gente tem musculação atrás, tem funcional na frente. E é lotado, né? Tem horários desde 6 da manhã até 9 da noite, 21 horas. E o pessoal querendo mais horários, né? E eu já estou com uma estratégia de colocar em outro bairro. Já estou aí planejando. Hoje tu está atendendo quantas mulheres, mais ou menos? Olha, eu acho que a gente tem umas 200 e poucas mulheres, eu acredito, assim. E gente, por turno ali, tudo, né? Muita gente. E aí o pessoal já pedindo para outro bairro também, né? Porque assim acaba que a cidade cresceu muito. E aí a gente já está pensando de levar para outra cidade. Ou para outro bairro. Olha, eu gostei. Não, para outra cidade. Para outra cidade já me chamaram, já me falaram assim. Uma vez, por que tu não leva para Belém? Eu falei assim, quem sabe um dia. O que eu acho interessante é que ela comentou que é só mulheres. Só mulheres. Não tem homem. Não. Só o marido que apoia. Mas nem ele entra. Nem ele entra. Na verdade, ele apoia, ele planeja tudo, ele faz o plano de meta para mim, que ele trabalha nessa parte, né? Então, ele faz tudo isso. E eu que tenho que ir lá arregaçar as mangas, trabalhar com a equipe, passar o planejamento para elas. E funcionárias são mulheres também? Todas mulheres. E como é que as mulheres que participam, elas se sentem quando veem, não tem homem, só tem mulher? Porque elas chegam lá já sabendo, né? A academia é só para mulher, tudo, né? E o boca a boca, né? O pessoal faz boca a boca. Só que tem uma coisa muito boa que eu coloco dentro da minha academia que eu vou revelar aqui para vocês. Suspense. Babado. Tchau. Eu tenho um grupo de mídia dentro da minha academia. Então, assim, eu tenho meninas que elas autodivulgam ali tudo que eu vou fazer. Eu tenho tanto na Garra Fitness como nas Mulheres Empreendedoras. Eu criei um grupo de mídia. Porque assim, eu não tenho como pagar ali para fazer vários, né, marketing, tudo, aquela correria. Então, eu criei dentro da academia. Como?
ajudando elas com protocolo de emagrecimento. Então, assim, eu faço a troca de serviço com elas. Permuta, né? Isso, e elas fazem as mídias para mim, e eu só coloco lá, menina, hoje é dia do marketing. Então, elas já super me ajudam, elas já vão arrumadas, elas já levam o celular, e aí eu ponho ali para filmar todo mundo e tal, e eu só marco e fico ali só repostando, e hoje, né? A rede social, ela veio justamente para contribuir muito, né, com o empreendedorismo em si. Isso. Principalmente nesse período da pandemia, a gente percebe, né, que Digital foi tudo. migrou assim para ali muito forte. Isso é muito bom também, né? muito Porque é uma bom, muito plataforma bom. acessível e de baixo custo, né? Hoje todo mundo tem um celular, internet, pronto. E nós consegue. mulheres somos assim, né? Tem uma ocasião, a gente já pensa na roupa, né? Na maquiagem e tal. Então, eu já falo com elas assim, ó, é dia do marketing. Aí eu fico só esperando. Elas já vão com a roupa, vão com isso. E as minhas aulas de funcionais são todas temáticas. Eu tenho aula selva, eu tenho step core, que a gente chama, que é blusa repetida, de cor. Você faz de dupla, você faz de trio. Qual é a estratégia do trio e da dupla? Se eu me agarro em ti, tu se matricula, tu é novata, né? E eu sou antiga. Aí eu vou lá, o que eu faço? Eu falo assim, a novata tá chegando, ela precisa de um apoio, né? Aí eu pego assim, fulano, tá aqui essa pessoa responsável por você. Aí eu falo, e a pessoa, ai, que legal. Aí eu falo assim, essa aqui, a Carol vai ser responsável por você. Aí, no outro dia da aula do STEP, você já vem com roupinhas iguais. Aquilo ali te fortalece. Tu fica no grupo, tu se sente em casa, tu já arruma uma parceira que vai fazer o quê? Quando você faltar, ela vai falar assim, por que você faltou? Já puxa a orelha, né? Já puxa a orelha. Então, eu faço todo esse marketing dentro da minha academia. Sendo que é bom para mim e também bom para elas. Porque é muito bom tu ter um incentivo, né? Para não faltar na academia. Sim. E lá a gente também dá bônus, assim, brindes para quem não falta. Então, assim, elas ficam ali todo o tempo ali motivadas. Aí, quando eu vejo que já está diminuindo a motivação, aí eu crio outra motivação. Então, eu tenho coisas até o final do ano. Tudo já planejado. Que aí eu vou soltando de pouquinho ali, Será né? que ela dorme? E às vezes a minha cabeça ali fica ali todo o tempo, né? Pam, pam, pam. E eu falo assim pro meu marido assim, eu tive uma ideia, né? E aí deve se tremer fala aí, todinho. tive uma ideia, eu falo, e o meu filho tá do mesmo jeito. Ele fala assim, mamãe, eu tenho tanta vontade de vender churrasquinho. E ele mas tem quantos por quê? anos? Tem 6 anos. 6 porque anos, já tá com a mente empreendedora. porque Com ele o escuta, churrasquinho, né? que o negócio é semente. Ela vai tratar aqui da gordurinha, ele vende churrasquinho autossustentável. Olha aí. A minha sobrinha, do mesmo jeito, eu tava na casa dela, né? E ela tava falando assim, conversando do jeito que a gente conversa. E falou sobre, como é que ela falou? Mulher empreendedora. Alguma coisa ela falou, eu olhei assim pra ela, ela tava me maquiando. Aí eu falei assim, gente, passa um pro outro, né? Você fala dentro de casa, né? Também a minha irmã também é, né? E o meu cunhado também é empreendedor. Então, ali você acaba a criança absorvendo aquilo ali, né? Assim eu faço com as mulheres. Eu vou fortalecendo, vou fazendo marketing entre elas. E foi aí que a Carol criou o Mulheres Empreendedoras de Paragominas. Mulheres Empreendedoras de primeiro, né? Paragominas, isso. E aí, cresceu, Academia Garra. E aí as meninas começaram a falar assim, Carol, divulga tal produto pra mim. E aí eu falei assim, agora? Que se eu divulgar de uma cabeleireira, eu tenho que divulgar da manicure, da outra. Porque eu trato todas iguais, né? Todas. Aí eu pensei assim, e agora? Aí eu falei assim, faz o seguinte, eu tô com um grupo aí que a gente vai começar a inaugurar no final do ano, mas eu nem tinha um grupo. Eu não tinha. Mas eu já criei uma ideia em cima do que a mulher queria, né? Pensei assim, eu vou criar uma ideia em cima do que ela quer. Ela quer que eu faça o marketing dela. E você acredita que eu não gostava de aparecer assim na academia. Eu tirava foto de todo mundo e não aparecia. Então, a única pessoa sabia o nome da academia, mas sabia ali quem era mais ou menos a dona, porque a Paragominas é pequena e você acaba conhecendo todo mundo. Mas eu não aparecia nas fotos. Só que com as mulheres empreendedoras, eu tinha que aparecer, né? Porque, assim, acabava que o que eu falava, elas compravam. E eu falava assim, não, eu tenho que estar na frente do grupo, né? Tenho que estar lá com o meu rosto lá na frente. E eu falava até assim, não vou não, tem que estar se arrumando, não sei o quê, eu nem vou. Que meu uniforme era só roupa fitness. E aí elas, Carol, divulga tal coisa pra mim, né? E eu falava assim, gente, e agora? Aí foi quando eu entrei na minha salinha e chamei minha cunhada, que é minha gerente, e falei assim, eu tô com uma ideia, eu vou criar a rede de empreendedora. Como, Carol? Uma divulga a outra, eu não sei como eu vou fazer, mas vai dar certo. E aí ela falou assim, vai, eu tenho certeza que vai, porque ela é mais doida do que eu, né? Ela falou assim, vai dar certo, com certeza. E aí eu
chamei dentro da academia mesmo, uma que vendia lingerie, uma que vendia isso, uma que vendia aquilo. Só que eu pensei de início 5 mulheres. A minha mente, né? Foi para 5 mulheres. Eu falei assim, vou fazer 3 etapas e vou parar. Né? E paro. Que aí, pronto, né? Depois eu foco de novo na academia. Um pouquinho, acho que de receio, né? De fazer muita coisa e tal. Mas essas muita coisa eu comecei a gostar, né? E aí, peguei ali 5 empreendedoras. As 5 toparam, né? Minto. Uma empreendedora muito chique, que é minha amiga, ela não topou. Ela falou assim, não dá pra mim, sou muito ocupada. Aí eu falei assim, deixa ela de fora. Quando o grupo estiver grande, ela vai querer entrar. Ela vai querer entrar, eu também vou assim fazer mesmo, né? uma gracinha, né? Vou cobrar pra ela também. Eu já querendo, né? Acontece isso, né? A mulher tem um pouco disso, né? A gente fala assim... É o ser deixa humano ela, em né? si, É da gente, né? E aí, as 5, na hora depois que eu comecei a chamar, toparam. Aí eu falei assim, então vamos lá, vai ser tal dia, marquei um domingo, no lago, a gente vai tirar foto e eu vou divulgar. Só que eu não sabia como que eu ia fazer, né? A ordem disse que eu ia fazer. Montei uma página no Instagram, só das mulheres, e chamei uma fotógrafa. Fulana, é em parceria, eu te divulgo, né? E as meninas vão te divulgar. Não, Carol, na hora eu aceito. E aí a moça foi tirar as fotos. É bacana, né? Quando a gente tem uma ideia assim, vai encontrando parceiros que topam, que vai e topando. engajam. Isso. E aí ela tirou foto e aí eu comecei a colocar. Só que aí eu peguei e rapidamente, que a minha irmã sempre também me ajudou, né? Que ela é minha irmã mais velha, a Eliane, aí eu perguntei para ela, como é que eu faço? Aí ela falou assim, faz assim, 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 assim. Então ela me deu uma ideia muito boa. E aí foi quando eu desmembrei dentro da página da Mulher Empreendedora e fiz uma etapa, 10 mulheres. As 5, chamaram mais 5, 10 mulheres. Na próxima mais 10, depois 10, 10, 10, 10, 10. Aí chegou em 6 etapas. Aí eu falei assim, vou dar uma parada. Deixa eu respirar um pouquinho. Vou dar uma parada e vou me reinventar. Eu vou voltar com algo diferente. Dei uma parada. E aí quando... eu fiquei analisando o que eu ia fazer. E rabisca papel, e rabisca para cá, e rabisca para lá. Já pensando como que eu ia fazer. Eu falei assim, eu vou fazer um encontro, né? Vou fazer um encontro, que foi exatamente esse aqui. E aí, na hora que eu chamei uma empreendedora... Esse foi o primeiro, né? Isso. E na hora que eu chamei uma empreendedora, ela falou assim, posso patrocinar? Aí eu falei assim, olha... Eu não tinha pensado nisso. Né? Aí eu falei assim, pode, né? Pode sim. E ela patrocinou a placa, tudo, e também os valores, né? As coisinhas, tudo. E aí eu pensei que o grupo ia dar só 40 mulheres. E se inscreveram 130, assim, pá! Caramba! Né? Só que eu falei assim, para onde eu vou levar essas mulheres? Eu marquei o encontro e agora eu vou levar para onde? Aí eu falei assim, aí eu me lembrei, né? Eu não tinha um chão, né? Quando eu comecei. Por que não contar para essas empreendedoras a minha história? Né? Como eu comecei. Aí foi quando eu pensei assim, vamos lá. Se eu levar elas lá para a academia, que é um galpão grande, né? Eu vou poder contar para elas como eu comecei. E o chão que elas estavam pisando foi o que o Senhor me deu. E eu vou alimentar essas mulheres com o meu testemunho, né? E nisso eu montei, né, a palestra. E criei uma mala da empreendedora. Peguei uma malinha e coloquei vários papéis que seriam a dificuldade da empreendedora. E comecei a anotar, que é um pouquinho da gente também como mulher, não só de empreendedora. Depressão, ansiedade, né? Luto e algumas coisas. E coloquei dentro dessa mala. Só que elas ficavam perguntando, Carol, quem vai palestrar? Né? Só que muitas empreendedoras que foram não me conheciam. Elas foram porque, não, eu quero estar lá, eu vou saber o que é, e foram. E aí, eu coloquei tudo nessa maletinha, né? Esses pontos negativos, né, que vamos chamar assim. E aí eu falei assim, eu vou criar uma temática, um cronograma, e com luzes, com som, tudo programado e combinado com a minha cunhada, né? Quando eu entrar, tu desliga a luz. Quando eu fizer outra coisa... todo o roteiro, Montei todo o roteiro. Quando eu fizer isso, quando eu coisar o som aqui, tu pá,
do Solta a Luz. Quando eu for lá para trás, que eu me vestia assim com uma mãe, com um bebê, eu me encarava... Tinha uma performance. Eu coloquei a performance toda. Então, assim, eu entrei no clima, né? Porque desde nova eu sempre gostei. E me sobressaía nessas coisas, né? De teatro e tal. Então, eu acabava sendo bem criativa. Sempre fui criativa. Na verdade, assim, as pessoas falam muito que eu sou criativa. Então, eu vou acreditar que eu sou. Não é bom muito eu falar, mas o que é a criatividade, se não tentar resolver problemas, né? Porque a criatividade vem isso. Tipo, resolver, trazer... Tu tem um problema e a criatividade vem trazendo essa solução para aquilo. Isso. E foi o que você fez, né? Uhum. E aí eu pensei, porque não tinha como contratar um palestrante, né? Então, o primeiro encontro... Era gratuito? Não, elas pagaram umas taxinhas, né? Uma taxinha foi até de R$20, que era para poder colocar as coisinhas, organizar, colocar cadeira e tal, essas coisas. E pagar as meninas que foram ajudar no dia. Então, assim, eu montei o grupo, mas eu achei que ia dar pouca gente, né? Mas, assim, se inscreveram muita gente. 130 mulheres, pá. Eu fui encerrei, porque não dava mais mulher. Com cadeiras, né? Com mesa, tudo arrumado, não dava mais. E aí eu peguei, né? E montei, né? Esse projeto, e montei a maletinha, tá? Tudinho. E aí, tudo combinado. O som e Eu tal. E a luz. Quando entrar, tu joga uma luz. Joga uma luz em mim. E eu falava, criei tudo. E a minha cunhada, beleza. Vai ser assim, assim, assim. Então, tá bom. Você fica responsável porque você vai ter que estar de frente e você sabe o nosso combinado. E aí, eu entrei, né? Todo mundo tal. E levaram o brinde. Gente, deu tanto brinde porque toda empreendedora levou um brinde. Então, deu muito brinde. Tá com brinde, então. Todo mundo, eu acho. Né? E aí, levamos o brinde todo, e teve sorteio e tal, aquela coisa toda. E aí, eu peguei e falei assim, meninas, empreendedoras, muitas ali eu nem conhecia. Neste momento, vai começar o nosso evento. Então, eu dava aquele, né? Aquele gás. Aquela confiança, né? E vai começar o primeiro encontro das empreendedoras de Paragominas. E aí eu falava, isso era eu, então eu tinha que falar no microfone. O faz tudo, né? Mas o quê? O Grupo Garra me ensinou o faz tudo. Então, muita coisa tinha que ser eu. Então, na Mulheres Empreendedoras não foi tão difícil, né? E aí, eu falei assim, agora vocês liguem o celular de vocês à luz e comece, né? A iluminar o local, que vai começar, e aí eu soltei a música, tudo combinado. Que agora eu vou buscar para vocês a palestrante da noite. E elas ficaram tudo ansiosas. E todo mundo filmando, né? Esperando. Eu acho que era de esperar alguém famoso, né? Eu acho. Algumas devem ter esperado. Só que aí, né, a música soltou. Pá! Aí eu fui lá fora, peguei a mala que estava escondida e entrei. E elas foram filmando, elas gritaram, e aquela coisa toda. E sem saber o que ia acontecer. Imagina, 130 mulheres, né? Sem saber o que ia acontecer, né? E aí, pam, e aquela coisa toda. E aí eu comecei a mala. E aí eu comecei a falar, né? Gente, porque assim, eu contar o meu testemunho para elas, né? Foi como eu falei para elas. Era o que ia edificar a vida delas naquele momento. Porque as empreendedoras, elas estavam muito soltas, cada uma por si, né? Então, o que eu fiz? Juntei um grupo, né? Pra gente, na verdade, se fortalecer. E uma divulgar a outra, com segmentos diferentes. É o que a gente faz hoje. A gente divulga uma a outra, com segmentos diferentes. E aí, a Mara foi sair, eu fui lá atrás, né? Vesti a roupa todinha, mandei desligar a luz toda. Tudo combinado. Acende a luz e filma, né? Porque assim, eu penso nas duas coisas, nas pessoas e no marketing. Na pessoa e no marketing. Então tem que pensar rápido, para as coisas rodar, né? E aí, eu falei assim, pode filmar, né? Agora vocês vão filmar e tudo. Aí eu entrei com uma dona de casa e varrendo e um bebê. E elas morriam de achar graça. E tem uma hora que me deu uma crise de riso, né? Mas assim, e foi indo, aquela coisa, porque eu contei elas. Porque nós, mulheres empreendedoras, a gente tem que limpar uma casa, tem que cuidar do filho, né? A mulher, ela tem dificuldades muito peculiares, né? Que fazem parte do nosso universo. E isso é muito difícil, porque a sociedade não está pronta para entender, aceitar e acolher essa mulher. Exatamente. Então, eu trouxe a realidade, né? A dona de casa tem que fazer isso, fazer aquilo, tudo. E ainda empreender. E eu ainda falo, e eu era da influência, eu ainda pega você lá assim, gente, agora ainda sou influência. Agora eu tenho que varrer a casa. Meu Deus, tem que buscar filho na escola. Então, eu ensinei o que elas são.
o dia a dia normal. O dia a dia, eu não coloquei muita coisa, né? E não, aí, colocou bastante Eu coisa, achei porque a também. vida, minha filha, a vida da mulher não é fácil, não. não é fácil, não. É uma mala, é uma luz, é uma Uma cunhada mala, com a uma música, luz, foi não. muita coisa. Muita coisa. E aí, mas dando certo, tava tudo dando certo. E aí, aí eu fui tirando da mala, né? Ansiedade, depressão. E eu fui falando a história delas, né? E a minha história. Porque eu também já entrei em depressão. Eu saí de um grau de ansiedade há pouco tempo, né? Então, assim, era a realidade, né? Do que eu vivia, do que eu sou e de eu participar para elas. E elas começaram a se enxergar naquela história. E elas começaram a se emocionar, né? E aí eu começando a contar tudo, a história para elas. E eu falei assim, hoje nosso palestrante, nada maior e nada melhor do que ser Jesus. Eu falei para elas. E hoje ele deseja nos curar. Então, assim, como Deus me curou, eu levei para elas, né, a cura, né, através da palavra. E aí eu comecei a tirar os nomes e elas começaram, assim, sabe, a entrar tudo ali e ser curada realmente, né. E aí, depois eu depositei na mala as novas vestes que eu falei. A partir de hoje, nós vamos vestir novas vestes, que não é a mais da depressão, não é a mais da ansiedade. Virou a chave das mulheres, né? Isso. Aí eu comecei a colocar dentro da mala, né? Alegria, a colocar lá união, força, e fui colocando dentro da mala. E eu falei assim, agora eu vou voltar com essa mala, né? Aí elas começaram a gritar e filma tudo. E foi aquela coisa toda. E elas ficaram totalmente emocionadas. E desde esse dia eu tenho recebido tanta gente, sabe, mandando mensagem, que, Carol, eu voltei a trabalhar a partir daquele momento. Carol, as minhas coisas estavam intocadas. E quando você contou o seu testemunho, porque eu contei um pouquinho do testemunho, que você não tinha um chão e hoje você tem esse espaço, a gente começou a pensar assim, nós também podemos, né? Vamos lá. Não foi diferente com a Carol. Então, nós temos que ir, vamos caminhar. Aí eu criei uma rede de divulgação. Eu peguei o Instagram de todas elas e eu comecei a separar, né? A que era enfermeira, divulgava uma da estética, uma da academia. Os segmentos, né? Isso, segmentos diferentes, né? Para não ficar o mesmo segmento tudo. E aí aquilo ali viralizou dentro de Paragominas. Porque assim, eu mandava elas postar algo da mulher empreendedora, um folderzinho, para chamar para minha página, né? E para saber que era de lá, que o projeto tinha nome, que o projeto tinha uma pessoa de frente, né? E aí elas começaram a se divulgar. Que é aí que vira o Mulheres Empreendedoras Pará, né? Que já toma proporção em outros municípios e aí tu traz essa... Isso, tava só mulheres. PGM. Pois divulgação. E aí tu mudas porque tu consegue abranger essas mulheres de outros municípios, né? Bacana. Isso. Carol, e o teu projeto Arte de Empreender na Comunidade? Pois é, e aí Conta as mulheres empreendedoras têm crescido muito, né? Assim, tem empresários do poder aquisitivo, né? Aqui, tem médio, tem baixo. Então, assim, tá todo mundo ali, né? Tá todo mundo junto. Graças a Deus, nós conseguimos fazer essa junção, né? Uma aceitar a outra, tudo, e se ajudar. E aí eu peguei e falei bem assim, comecei a levantar, porque eu crio um link e elas colocam algumas informações lá para mim, né? Aí eu vi que uma lá era dona de casa e começou a empreender. E a outra eu falei assim, gente, eu vou levar isso para a comunidade, né? Porque agora todo mundo que se aproximou de mim, elas querem contar algo do empreendedorismo e querem ser empreendedora. Quem não é, fala, Carol, como é que eu faço para empreender? Aí eu tenho que... Né? Eu até ensino algumas pessoas. Aí eu falei assim, por que não levar para a comunidade? Para mostrar que essas mulheres também podem começar do zero, assim como eu comecei. E é incrível, né? Como o empreendedorismo muda a vida das pessoas. Ela te dá uma outra visão, uma possibilidade, uma esperança. E eu queria levar a pergunta para a Amanda. Amanda, quero que você apresente um pouquinho e fale o que é o empreendedorismo para ti, como foi que começou. Bom, eu sou, como a Mila já adiantou, né? Eu sou advogada e sou professora. E escrevi aí algumas coisas realmente, e aí eu também comecei a empreender no outro segmento que é de administração de condomínio, tem mais ou menos um ano.
quando eu me formei, na verdade, assim, eu queria ser médica, sabe, gente? Tipo, nada a ver, né, o negócio. Aí eu acabei caindo, depois eu resolvi que eu queria ser jornalista, porque eu não queria ser da bancada do Jornal Nacional, uma coisa besta, apenas âncora. Assim, exato. E aí, depois, eu não tive muito, né? Talvez seja difícil. Eu fiz piano muito tempo, eu também queria ser pianista de orquestra, mas também só tem um, é tipo âncora. Não, bora pra uma coisa mais assim, né? Mais viável. E aí eu acabei indo pro direito, só que lá pro meio pro final do curso, eu já tinha escolhido o que eu ia fazer. No terceiro semestre, que era direito empresarial, e ninguém acreditava muito em mim, porque, enfim, né? Faltavam 4 anos de curso e eu dizendo, não, que eu já sabia o que eu ia fazer. Só que as coisas muito filosóficas, assim, que hoje até gosto, tipo, acho super importante, eu estudo, falo sobre isso, mas não era aquilo que me motivava, né? Eu gostava de ver resultado. Então, o que eu poderia fazer dentro do direito que eu visse um resultado, né? E o direito empresarial, ele dá isso pra gente, porque você ajuda uma empresa a se... estabilizar, desculpa, não ajuda uma empresa aí a se estabilizar, você ajuda a pessoa a tirar o sonho dela do papel, né, de uma forma mais organizada, ou então ajuda que ela mantenha aquele sonho, porque às vezes a gente começa como eu comecei, como tu estás contando a tua história, começaste sem a ajuda de ninguém, então em algum momento as coisas começam a acontecer, a gente precisa estruturar, e assim eu comecei a tentar entender dentro do direito que eu podia fazer, dentro do direito empresarial, que era o que eu gostava, a empreender de alguma maneira. E aí eu comecei a estudar sobre startups, que não tinha absolutamente nada a ver com o direito, e ir para eventos de tecnologia, que era onde falavam sobre isso, antes de me formar. Meu pai é TI, da área de TI, e aí ele conhecia um, que conhecia outro, que indicou um evento, e assim eu comecei a ler e a estudar sobre tecnologia e sobre startups, e falei, vou trabalhar sobre isso, né? Aí fiz o meu TCC e fui pro mestrado levando o mesmo tema. Meu primeiro livro é sobre isso, inclusive, que é a minha dissertação de mestrado, que é sobre um contrato que, se você conversar com qualquer pessoa de TI conhece, os advogados não sabem muito do que se trata. É curioso isso. Sim. E aí eu queria ir embora de Belém, né? E aí eu comecei a procurar o que eu podia fazer para ir embora de Belém, e me falaram sobre compliance, que é uma das áreas que eu atuo. Falei, vou estudar isso aí. E aí eu não fui tão aconselhada assim pelo meu pai, pela minha mãe na época. Falou assim, minha filha, mas ninguém sabe o que é isso, é um negócio em inglês, complica mais, né, a vida e tal. Falei, não, mas eu quero. Tá bom, então como é que tu vai fazer isso? Eu falei, bom, eu tenho dinheiro guardado ali, eu tenho um negócio aqui, eu acho que dá, né? Aí eu fui para São Paulo, passei 15 dias e fiz o curso, e assim, acho que foi excelente, porque eu percebi que eu era ninguém, basicamente, né? Eu voltei assim, sabe? Motivação incrível, né? Porque hoje em dia, eu acho, as pessoas acham a frase, né? Você sabe com quem você tá falando, super prepotente, e né? Só que você precisa saber com quem você tá falando e quem é você falando, né? E eu acho que isso falta um pouco nas pessoas. Quando eu cheguei lá, eu entendi que eu não era ninguém. E que eu ia voltar sendo ninguém e que alguma coisa eu tinha que fazer pra ser alguém. Pra mudar esse contexto. Né? Lá era tipo gente de banco, tipo bancos muito grandes, empresas muito grandes, pessoas que iam pra Tóquio uma vez no mês e voltavam. Desculpa, né, querida? E a mulher era bonita, e tinha um marido bonito, e filhos bonitos, e um cachorro. A propaganda de margarina tava pronta. E presidentes de ordem de outros estados, advogados de atores e atrizes da Globo, enfim, era um negócio nesse nível. E eu. Eu, uma amiga na época, e tinha mais uma moça de Belém. Por incrível que pareça, até tinham 3 parentes numa sala com 20 pessoas, era até um número bom, né? Em São Paulo, até expressivo. E aí, eu me lembro que eu passei ansiedade nos 2 primeiros dias de curso, ao ponto de eu me tremer, assim. Parecia que realmente eu tava ali num negócio que não era fora da realidade pra mim, né? Aí eu voltei, querendo ir embora pra São Paulo, largar o mestrado, largar tudo. Aí foi uma comoção ali, não, calma, né? Pé no chão. Eu falei, beleza, então vamos de marketing digital. Por quê? Porque eu fui no evento do Sebrae, tinha uma pessoa lá que falou de marketing digital, achei aquilo incrível, e eu resolvi que eu ia fazer. Aí fui numa agência, né? 30 mil reais o projeto. Aí eu, interessante. Tá. Empréstimo no banco, suaves prestações. A gente faz uma causa ali, outra causa ali e vai pagando. Aí o meu pai,
era amigo da mãe da minha sócia na época, né? Os dois se reuniram e só não chamaram a gente de normal, realmente. Não, vocês estão malucas, né? Vocês não podem fazer isso. Pegar empréstimo, vocês acabaram de se formar. Ela tinha 22, eu tinha 23 anos. E já vai começar a vida endividada? Não, peraí, não é... Tá bom, então vou fazer. Vou fazer, né? Aí comecei a jogar na internet. Marketing digital. Como fazer? Estratégia do Oceano Azul. Não sei o quê. Canva, olha, faz arte, tem modelo pronto. É isso, bem aí. Sabia combinar cor? Não. Parecia um negócio anímico, assim, umas cores que não conversavam entre si. Aí assim eu aprendi a remover fundo de foto, descobri o que era FreePic, descobri o que era o Canva, a trabalhar com elementos e comecei a eu mesma fazer as coisas e colocar lá no Instagram. A única coisa que a gente tinha feito por um profissional era a logo. Sim. Essa, pelo menos, 10 de né? 10. O escritório era num corredor. A mãe da minha sócia, na época, ela tinha uma empresa de distribuição e representação de produtos médicos hospitalares. Ela não atendia ninguém no público. Então, não era um galpão, mas era quase isso, porque tinha só as paredes mesmo que dividiam. Tinha uma sala de escritório que era da empresa, um banheiro e o resto era aberto mesmo pela estrutura que precisava. Ela tinha aqueles armários que não tem porta, né, que é de ferro, e os produtos lá, tipo assim, né, colocados. E um corredor. A nossa mesa era uma bobina, daquelas grandes de corda. Tinha uma bobina menor, que ficava uma cafeteira e 2 xícaras. As cadeiras não eram cadeiras assim de escritório, era cadeira de aproximação. O armário era um desses que a mãe da minha sócia emprestou com um negocinho para segurar a bolsa, os nossos livros, e era isso. E o meu computador eu usava emprestado da minha mãe. E ela tinha dela, e assim a gente trabalhava. Daí ela se mudou para um outro lugar, e a gente foi para esse outro lugar, e aí a gente já teve mesas emprestadas e cadeiras melhores, né? E tu falaste, isso me tocou porque eu sei o momento em que eu comprei as coisas, assim, sabe? Foi um negócio que foi me marcando. E a gente foi ir lá na internet e tal. E aí o empreendedorismo, ele veio como uma necessidade, né? Diferente do que tu contaste. Eu fui estudar, fui pesquisar, já sabia o que era. Eu não. Eu fui fazendo. E aí, da feita que fui fazendo, eu fui descobrindo o que eu tava fazendo. Porque eu precisava que as pessoas quisessem contratar o que eu tinha para vender. E aí que eu fui entender o que eu estava fazendo. Isso é empreendedorismo. Então, beleza, vamos estudar sobre isso. E aí eu comecei a estudar. Compliance é muito mais gestão do que direito. Tanto que pessoas que não são da área podem trabalhar com compliance. Então, tem contador, tem engenheiro, tem advogado, psicólogo. E isso é legal porque você aprende a falar de uma maneira que as pessoas te entendam. Porque advogado não fala de uma forma, às vezes, muito democrática, né? E também, como eu queria ser professora, isso veio muito bem a calhar, porque eu preciso que pessoas que não sabem aprendam, né, com o que eu tô falando. E a sociedade acabou acabando, eu fiquei sozinha por 4 anos, e no 4º ano que eu já tava com o escritório, eu me decepcionei muito com várias coisas, assim, eu comecei a pensar que eu já tinha... As pessoas já me conheciam, né, já conheciam meu trabalho, porque eu fiz evento. E eu fazia evento assim, ia pedir emprestado um espaço ali, ver se alguém queria ser parceiro aqui, se alguém queria patrocinar lá, fazer uma troca. Aí eu chamei o cara de uma agência de marketing digital para palestrar, ele fez a arte do evento, eu chamei uma pessoa de uma gráfica para ajudar, ela deu o banner, e assim a gente foi fazendo. Então as pessoas começaram a me conhecer. Tipo, por muito tempo eu chamava família e amigos pra não estar vazio. E iam pessoas, né? E aí sempre parecia assim, um lotadinho. E aí depois as pessoas começaram a me chamar, né? Assim, eu cheguei no Conjovem, assim, eu cheguei na UAB, assim, eu cheguei em outros lugares, em ligas acadêmicas. Aluno é maravilhoso, porque aluno divulga a gente, né? E aí um aluno me chamou numa liga, e outra liga chamou, e aí fui, conseguindo, né, que as pessoas me ouvissem. Só que as coisas não estavam legais, e o final de 2019 realmente foi muito difícil. E aí eu pensei, quer saber? Já me conhecem, né? Então, se eu botar meu currículo no escritório agora, vão me contratar. Porque eu me formei no meio da crise, ninguém estava contratando ninguém, e eu não tinha estagiado no escritório. Então eu ia contratar menos ainda. Porque eu ia chegar lá e falar assim, confia em mim, eu te garanto que eu sou espertinha. Eu, como gestora... Espertinha. Hoje entendo. Eu sempre contrato primeiras pessoas que nunca trabalharam. É como eu devolvo, né? Mas ninguém me contratou. Eu falei, então eu faço só, né? Então tá. E aí, eu encontrei uma Carol na minha vida, literalmente, que é minha sócia hoje, e a Carol tava passando pelas mesmas situações que eu.
E eu digo que a gente foi sócia antes de ser. Ela tava lá com o negócio dela e eu com o meu, e a gente começou a trocar figurinhas e se ajudar. E aí eu não fazia quase nada sem ligar pra ela, e ela fazia quase nada sem me ligar. E a gente foi, até que a gente decidiu que a gente queria trabalhar juntas, só não sabia exatamente com o quê. Ela também é advogada, mas se ela souber que eu estou falando sobre isso, ela manda, né, o carro prata passar na minha porta, porque ela não quer saber da advocacia. E queria ir pra gestão. E eu gosto da advocacia e tinha compliance, e aí ela falou, olha, eu tenho uma pessoa que trabalhou muito tempo com condomínio e sempre a gente conversa sobre isso, me parece ser uma área boa. Meu pai já tinha sido síndico, ela já tinha advogado contra vários condomínios. Vocês ainda não tinham atuado nessa área? Eu nunca tinha feito nada, nunca nem tinha advogado pra cobrar inadimplente, tá? Nunca tinha feito nada. E ela nunca tinha feito de gestão. Ela já tinha advogado contra condomínio, não era nem a favor. Aí a gente começou a pesquisar, né? E aí fazer um estudozinho. Não tinha nada aqui que se parecesse com a proposta que a Acordo tem. E em São Paulo tinha algumas coisas, assim, muito por alto, né? Os sites não são tão detalhados sobre as coisas, então a gente se inspirou, mas as coisas foram meio que criadas pela gente mesmo, pelo que a gente via aqui, pelo que a gente estudou lá, pelo que doía na gente, na vida, né, condominial, e assim a Acordo nasceu. Não como administração de condomínios, como governança condominial, né? Porque o que a gente pretende fazer é uma coisa além, né? Dar um suporte para o gestor para que ele faça isso ou profissionalize isso com os nossos serviços. E foi muito, muito desafiador, assim, porque de fato a gente não tinha experiência nessa área, 2 mulheres, eu não sabia que era um campo muito masculino, e a gente já foi em algumas assembleias de condomínio e tudo, que as empresas vão fazer apresentação e tudo mais, é um monte de homem. E eu e ela. Ressaltar aqui toda e qualquer área que exista neste planeta. O direito hoje está mais equilibrado, mas ali, assim, e eu nunca vou esquecer, porque foi um dia que eu tinha ido fazer umas fotos, eu tava toda maquiada, com o cabelo feito numa saia, lápis em cima de um salto, e todo mundo olhando assim, tipo assim, que essa perua tá fazendo aqui, sabe? Falei, essa perua veio trabalhar, né? Dessa forma mesmo, tá tudo certo. E a gente já teve algumas situações em que ser mulher foi bem difícil, tipo, nesse dia não deixavam a gente terminar as nossas falas, ficavam contestando algumas coisas. Aquele clássico machismo estrutural que e a gente, só que nós somos muito firmes, né? Eu e a Carol, nós temos pensamentos e ideologias muito diferentes, mas nós temos isso em comum, né? Os valores que nos erguem assim e que nós somos firmes, né? E eu olhei pra cara dela e falei assim, isso aqui é a nossa realidade, então vamos se acostumar, porque é algo que a gente trabalha pra mudar, mas é o que a gente tem. E a Acordo, ela é a criação da Carol, minha, da nossa criatividade, né? E eu me reconheci muito quando tu falaste isso, acho que todo empreendedor, ele tem isso, né? De ser criativo, de se incomodar com as coisas como elas são. Então, se alguém chega pra gente e fala assim, porque todo mundo faz assim. Mas eu acho que tá errado, eu vou fazer diferente. Mas quem disse que vão comprar? Eu não sei se vão comprar, mas isso aqui não funciona, eu vou fazer aqui desse outro jeito. Pensar fora da caixa, né? E aí eu fui, tanto na advocacia, né, quanto lá na Acordo, sempre colocando a minha forma de fazer, que é diferente da forma dos outros, e não porque eu esteja falando isso, é porque as pessoas me falam isso, tu faz as coisas de uma outra maneira, né? E a docência ajuda muito na parte da comunicação, que é um negócio que eu invisto. A parte dessa noção de responsabilidade social corporativa que eu tento colocar nos 2 negócios, né? E ensinar e ajudar com que os meus clientes, eles tenham essas preocupações. Então, a gente entende em que mês a gente está, né? Que é o mês do orgulho LGBTQIAP+. E ontem a gente estava estudando sobre isso, inclusive para poder não falar besteira. E que tem lá Setembro Amarelo. O que isso tem a ver? Tem tudo a ver, né? Aí tem prevenção ao câncer de mama, câncer de próstata, mesmo empreendedorismo. A gente quer saber sobre tudo isso e colocar essas pautas dentro da Acordo, dentro do escritório, porque a gente tem pessoas, a gente trabalha com pessoas, né? Exato. E olhar para essas pessoas e impulsionar essas pessoas também. Porque trabalhar muitas ideias... Exato, né? Muitas ideias boas, elas vêm das pessoas que trabalham com a gente. E uma coisa que eu fui estudar, né? Endomarketing. Por quê, né? Que a menina foi estudar comunicação, foi fazer cursos de comunicação, porque o primeiro cliente é quem está dentro de casa.
E as pessoas às vezes não olham para isso, os empreendedores às vezes não olham para isso, né? Ela faz isso, talvez ela não tenha dado esse nome, né? Mas ela faz isso, ela olha para dentro, ela fomenta o que tá dentro e o que tá dentro vai passar uma mensagem para o que tá fora. Exatamente. Não adianta de nada eu falar que eu sou sustentável, eu falar que eu sou diversa e inclusiva, que eu respeito as pessoas e viver num ambiente tóxico, machista, preconceituoso, que as pessoas não têm possibilidade. Então, faz parte da nossa forma de trabalhar, dar primeiras oportunidades. Então, meu estagiário só que não é o primeiro estágio dele, mas as advogadas que estão lá, que são mulheres, não porque eu escolhi, mas porque elas eram as melhores nas seleções que elas fizeram, né? Apenas. Primeiro emprego das duas. Eu nunca trabalhei para ninguém, empreendi sozinha. Meu sócio começou sozinho também e hoje tá comigo lá no escritório. Ele brinca, né, que tem que equiparar, né, porque tem mais mulher do que homem. E para ele, basta os homens passarem nos processos seletivos, né? Se eles conseguirem aí subir o sarrafo ali no nível do que as meninas estão entregando, tudo bem para mim, né? E a gente tem esse cuidado, né, de fazer com que eles empreendam junto com a gente. Porque é muito difícil estar ali no 12, né, pensando e tá só. Porque criatividade não é uma fonte inesgotável. Se tu tá estressado, tá cansado, não vai conseguir desenvolver nada. Mas a gente tem isso de querer fazer diferente. Hoje tu és diretora do Conjove. Em que momento tu ingressaste e tu acha que isso foi decisivo para tua carreira empreendedora? Contribuiu? Tem contribuído? Tá, vamos lá. O Conjove, ele foi uma necessidade que eu encontrei na minha vida quando eu voltei para Belém depois do curso de compliance. Por quê? Eu sabia que eu não ia conseguir, naquele momento, convencer os donos das empresas a implementarem compliance. Porque tu basicamente chega pro cara e fala assim, olha, tu tá gerindo de uma determinada forma, eu vou te propor uma forma diferente de fazer isso. O cara tinha de carreira mais do que eu tinha de vida. Aí eu tenho essa cara aqui que eu não vou negar, é jovem, bem jovem, né? Mais jovem talvez do que eu tenho de idade. Então, na época eu era ainda mais jovem, tinha 25 para 26 anos. Eu sabia que essas pessoas não iam me ouvir. Só que eu também sabia que o bastão estava sendo passado, né? E que os filhos estavam sendo preparados para assumir o negócio dos pais. E vale ressaltar e lembrar de novo que é um meio machista. Exatamente. E que era o filho, né? Então, não a propósito. Normalmente era o filho, até um genro, né? Mas eu falei, eu preciso falar então com um jovem empresário. Esse cara talvez me ouça. Aí eu comecei a ir no almoço ali, no almoço aqui, ainda tímida, né? Mas, por incrível que pareça, foi no evento da OAB que o negócio aconteceu pra mim. Eu fui pra um evento da OAB de uma comissão, que era Direito Empresarial, que na época eu não fazia parte. Mas eu conhecia as pessoas. E um palestrante faltou. E aí, eu tava lá, como eu conhecia as pessoas, jogaram pra mim e falaram assim, Amanda, fulano faltou. Minha chance. Aí, não, eu nem me toquei, o fulano faltou. Aí, o meu comentário, né? Menina, que babado. Então, tu não podia falar meia hora sobre compliance? Eu falei, quê? Então sobe ali, fala rapidão. Quem sabe faz ao vivo, né? Eu sentei lá, tinham 3 desembargadores na plateia. Mas tudo bem, me fiz de sonsa, subi e falei. E lá tinha palestrado um contador que é do Conjove. E eu tinha saído, ele tinha palestrado, eu falei assim, preciso conversar com você. Entreguei meu cartão. Preciso de um contador para chamar de meu. Foi exatamente essa frase que eu falei. Depois eu descobri que ela foi super mal interpretada porque a gente estava ao lado. Mas enfim, não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Foi basicamente isso. Aí eu conversei com ele era do Conjove, me chamou para participar. Eu comecei aí. Me chamaram para fazer parte da diretoria. Eu comecei a conhecer as pessoas. Uhum. Então, lá me abriu portas para eu conhecer as pessoas que eu queria conhecer. Para eu entender que espécies de dificuldades eu ia encontrar, né? Como que o meio ele era estruturado, e isso foi me melhorando no meu diálogo, né? Porque, querendo ou não, com as limitações que a advocacia tem, que são muitas na venda, né? Eu sabia que tipo de objeção eu ia encontrar só de estar sentada ouvindo, né? E isso eu faço até hoje. Eu ouço, eu presto atenção. E por muito tempo eu não falava nada. Não falava nada porque eu falava, normalmente nem sempre era muito bem interpretada, meio do contra, meio assim. Só que assim, eu via realmente as coisas de uma forma diferente do que aquelas pessoas estavam vendo. E aí, hoje, estar lá pra mim, né? E eu já pensei
até em... será que eu continuo, né? Eu faço tanta coisa, eu sou professora, eu tenho minhas empresas, eu tô aqui, eu participo de grupos de mulheres, eu tenho 2 grupos de mulheres que eu faço parte, de empreendedorismo feminino no direito e na área do compliance, que eu já contribuo, eu vou fazer mais isso. Aí eu fico pensando, eu sou a mais nova, hoje o Gustavo roubou o meu posto de danoninho, mas eu era a mais nova, eu sou a mulher mais nova. Eu não sou filha de ninguém, né? Eu honro demais meu pai e minha mãe, mas eles não são empresários, então não é porque eu sou herdeira do negócio deles que eu tô lá. Eu tô lá pelo meu mérito, pelo meu trabalho. História, né? O teu trabalho. Eu sou jovem e eu penso diferente da maioria das pessoas que estão aqui. Se eu for embora, quem é que vai ser a voz dissonante? E é isso que me dá força quando as coisas estão difíceis, né? Porque posso ser a minoria, posso... discordar às vezes dos meus pares, mas eu tô lá, né? Eu tô ocupando esse lugar. Então isso também eu acho que vai ter alguém que vai concordar comigo, e essa pessoa talvez permaneça no grupo porque tem alguém que pensa como ela. Pode não ser hegemônico e não vai ser em lugar nenhum, né? A gente sempre vai ter pessoas diferentes pensando de forma diferente, querendo fazer coisas diferentes. O que seria insustentável para mim é estar num grupo que levantasse bandeiras com as quais eu não pudesse concordar em momento nenhum, que não é o caso. Então, hoje, pra mim, é a realização da Amandinha lá de trás, que só queria ser ouvida por essas pessoas. Eu só queria que eles soubessem que eu existia e o que eu fazia. E hoje eu faço parte desse grupo. Então, sair disso, né, me afastar disso, por mais que, sim, sobrecarregue uma vida já sobrecarregada, também não é só a minha, né? A minha ainda é leve, porque tem um monte de mulher lá que é mãe, eu não sou. Que é esposa, eu não sou. Então, sou filha... Hoje eu sou filha e mulher apenas, né? Não sou mãe, não sou esposa, mas tenho as minhas atribuições com a minha família, óbvio, né? E porque eu sou filha única, tenho ainda esse ponto aí, não tenho irmão pra dividir e jamais abandonaria meus pais, meus avós, enfim. Então, eu ainda acho que a minha carga é leve. Acho que ela ainda vai ficar um pouco mais pesada aí, porque eu quero ter uma família, então tá bom, vamos lá. Lançastes há pouco tempo o livro Empreendedoras de Alta Performance. Eu queria que tu contasse. Tá certo, né? Tá certo. Não, porque quando eu falo assim, eu fico, meu Deus, Não acredito. Conta um pouquinho pra gente desse livro. Esse livro foi uma das coisas que o Conjove me deu, porque eu conheci a Tayana, que é uma das coordenadoras, organizadoras do livro lá. A Tayana é psicóloga organizacional e coach. E ela atuou... São mais 2 mulheres, né? A Adriana é a CEO da editora, que coordena. E aqui tem histórias de 11 ou 13 mulheres, tá? Eu acho que são 11 mais as 2, né? E cada uma contou um pouco ali da sua trajetória. Eu e a Tayana, a gente não se conhecia quando esse projeto começou. Isso eu tenho que agradecer a pandemia, né? Se tem alguma coisa que dá pra agradecer é isso. Porque o projeto era de 2018 para 2019. Minto, de 2019 para 2020, com a pandemia travou, algumas mulheres saíram. E aí foi o tempo que a gente se conheceu. E ela me chamou pra fazer parte. Ela, precisa contar a tua história. Eu falei, inspirar. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, o que eu tenho pra falar, né? Como que eu posso inspirar e por que isso seria? Aí eu fiquei ali meio, né? Aí eu falei, quer saber? Eu só vou escrever. Eu vou colocar pra fora o que eu vivi. E dentro da UAB eu também consegui me colocar. Hoje eu sou diretora, talvez a mais nova da diretoria, eu acho. Certamente. É sempre assim. A minha história é essa. Eu fui a primeira mulher jovem 2 pontos. Fazer alguma coisa lá que eu fiz. E aí eu falei, então eu vou contar isso aí. Porque o jovem, ele passa por isso, né? Sim. O cara de novo passa por isso. O homem da minha idade, às vezes mais novo do que eu, é mais respeitado terminando ambiente porque tá de barba e não parece que é tão novo. Exatamente. A gente nem tem esse expediente. Eu até me maquio, mas assim, se eu me maquiar demais vai parecer uma palhaça e não uma mulher mais velha. Então, não é difícil, né? Falei, talvez alguma mulher jovem, ela precise ouvir alguma coisa, talvez eu possa falar isso. E aí, eu falei. E nasceu o livro. E é muito legal, porque tem médicas, tem dentistas, tem psicólogas, tem esteticista. Eu tava reparando a capa. O que inspirou essa capa aí, essa ilustração? Eu não sei te falar, porque a editora que propôs pra gente. Então, as coautoras não participaram do projeto, da construção da capa. Eu não vou mentir pra ti. Mas quando eu vi, eu achei incrível. Sim, mas realmente foi por isso. Representatividade. Quando a gente fala em Pará, a gente fala em Belém, a gente pensa nas empreendedoras negras que tem também, muitas, porque elas investem por necessidade para sobreviver, né? E tem vários coletivos, né?
Sim. Então... E aí eu acho que foi por isso também que é uma a editora lá é de identidade. São Paulo. Eu não sei, acho que a Tayana talvez tenha participado da construção ali da capa. Mas quando eu vi, eu falei, tá adequado, né? Era o que vai atrair pessoas, porque também tem muito isso. De toda vez que eu vai fazer alguma coisa pelo escritório, pela Curno, né? Quem é essa pessoa, essa imagem que tá aparecendo? E que mensagem essa imagem ela tá passando, né? Uhum. E isso é muito sério e muitas empresas não ligam. E isso eu acho que faz parte, porque eu vou lançar uma vaga, advogado júnior, e ponho a cara de um homem lá, a mulher ela vai se sentir convidada a participar daquele processo seletivo. Com certeza. Né? Eu ponho um homem branco lá. Né? Então, o que isso significa? Então, vamos não usar imagens, vamos colocar competências, ou se a gente usar imagens, vamos usar imagens de várias pessoas para que todo mundo entenda que isso aqui é um espaço que pode ser preenchido efetivamente por qualquer pessoa. Qual que é o nosso papel nisso? E eu acredito que tenha sido nesse sentido aí que eles selecionaram. Mas aqui é um palpite meu. Meninas, o nosso tempo chegou ao fim. Eu quero dizer que eu estou muito, muito feliz, que foi um bate-papo muito legal. E eu queria que vocês deixassem as considerações finais aí. Bom, a minha consideração final é que a gente possa acreditar nos nossos sonhos, né? Que a gente não desanime, né? E que a gente pense, eu não estou só. Eu tenho um Deus que cuida de tudo, né? E tenho pessoas ali que Deus vai levantar para fortalecer esse projeto. Então, assim, confiar e ter fé e descansar naquele que entregou e ainda... E uma mensagem que eu sempre falo para elas, a promessa ainda está de pé, né? Como Deus fez comigo, também pode fazer na vida delas também, né? Muito bom. Eu acho assim que a gente primeiro tem que lembrar sempre que não tá só, né? E momentos como esse, os grupos, né, que a gente cria, o que faz parte, eles são a força que nós precisamos ter para lembrar que num dia ali que as coisas não estão tão legais, que a gente não tá sozinha nessa luta. Então acho que a luta da mulher ela é bem coletiva. E que ela precisa ser diversa, né? Então, acho que o principal é a gente ouvir e observar o que tá acontecendo no nosso redor, né? Pra gente poder entregar ali, dentro das nossas atividades, também o que faz sentido, né? Empreendedorismo é você também permitir mudar e evoluir. Então, não adianta só a gente achar que sozinha a gente vai ter a melhor ideia e a mais criativa e que a gente vai conseguir levantar o melhor projeto. Ouvir as pessoas, participar de eventos, entender o que está acontecendo, viajar se puder, ou se não, assistir evento online, enfim, mas entender o que está acontecendo no mundo para a gente poder entregar na nossa região o melhor. E não desistir daqui. Eu quis ir embora, mas eu fiquei. Hoje eu não quero mais ir. Então, porque se eu tivesse ido, era mais uma história, deu certo lá longe, né? Não, é legal dar certo aqui também. E mostrar que as pessoas elas podem ficar ou que elas podem voltar. É isso aí. Foi ótimo conhecer vocês, foi ótimo esse podcast. Eu amei conhecer a tua história, Obrigada. ver a tua trajetória, como foi. A tua também foi maravilhosa. A gente traz essas experiências para cá. Isso é muito bacana. Eu gostei muito de ouvi-las. E vamos ficando por aqui. Nosso podcast chegou ao fim. E é isso, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau.